Um colar caído no chão de terra. Um fazendeiro de chapéu de palha que se abaixa curioso e decide fazer o que poucos fariam, procurar a dona. Rafael não imaginava que aquela pequena gota dourada o levaria de porta em porta, por ruas de paralelepípedos, até uma floricultura escondida numa esquina florida de Rosário das Águas. E muito menos que, ao encontrar a moça de sorriso tímido do outro lado do balcão, sua vida inteira mudaria de rumo. A estrada de terra que ligava a fazenda Boa Colheita à cidade de Rosário das Águas tinha exatos 23 quilômetros. Rafael Monteiro conhecia cada curva, cada buraco, cada árvore torta debruçada sobre o caminho. Percorria aquele trajeto desde os 15 anos, quando começou a acompanhar o pai nas viagens semanais para comprar mantimentos e vender leite. Agora, aos 32, fazia o mesmo caminho sozinho, mas com um peso diferente no peito. O pai havia partido 3 anos antes, e a fazenda inteira passara a repousar sobre seus ombros. Naquela manhã de terça-feira, o sol ainda estava baixo quando ele saiu de casa. O céu tinha aquela cor de manhã limpa, de azul quase leitoso, e o cheiro do mato molhado se misturava ao vapor que subia das poças d'água da chuva da noite anterior. Rafael dirigia sua caminhonete velha com o cotovelo apoiado na janela, o chapéu de palha inclinado sobre a testa, o rádio tocando baixinho uma música antiga de viola. Não estava com pressa. Nunca estava. Foi quando algo brilhou. Ele viu de relance, pelo canto do olho, um reflexo estranho na beira da estrada, entre as pedrinhas e o mato baixo. Um brilho miúdo, quase imperceptível. Qualquer outro motorista teria passado direto. Mas Rafael sempre foi assim. Reparava nas coisas pequenas. Pisou no freio devagar, encostou o veículo no acostamento e desceu. As botas afundaram levemente na terra úmida, enquanto ele caminhava de volta a alguns metros, os olhos varrendo o chão. Quase desistiu. Achou que fosse um caco de vidro, um pedaço de lata. Até que se abaixou e viu. Era um colar. Fino, delicado, com uma correntinha dourada e um pingente em forma de gota. Não parecia caro do jeito que joias caras costumam parecer, mas tinha algo de precioso naquele objeto. Um brilho quieto, como se guardasse memórias. Rafael o pegou com cuidado, limpou a poeira com o polegar e ficou olhando por um longo tempo, sentindo o peso quase inexistente daquela peça na palma calejada. Havia uma pequena inscrição no verso do pingente, mas as letras eram tão miúdas que ele não conseguiu ler ali na claridade da estrada. Guardou o colar no bolso da camisa, com aquele cuidado meio desajeitado de quem lida mais com arames de cerca do que com joias, e voltou para a caminhonete. Poderia ter esquecido o assunto. Poderia ter jogado o colar numa gaveta da fazenda e seguido a vida. Mas alguma coisa naquele objeto não deixava. Talvez fosse a delicadeza dele. Talvez fosse a certeza de que alguém, em algum lugar, estava sentindo falta daquilo. Rafael tinha aprendido cedo, com a mãe, que as coisas que a gente encontra na estrada quase sempre têm uma história, e que devolver o que não é nosso é uma forma silenciosa de honrar o próprio caráter. Chegou em Rosário das Águas por volta das 8 da manhã. A cidade era pequena, dessas que ainda mantinham o charme antigo, com casarões coloniais pintados de amarelo, azul e rosa, ruas de paralelepípedos irregulares e uma praça central, onde os velhos jogavam dominó embaixo de uma figueira imensa. Rafael estacionou em frente à venda do seu Aparecido, um armazém antigo que servia de ponto de encontro para meio mundo. Foi ali que decidiu começar sua busca. "Bom dia, seu Aparecido", cumprimentou tirando o chapéu ao entrar. "Ora, Rafael, que milagre te ver por aqui numa terça", respondeu o velho atrás do balcão de madeira. "Precisa de quê hoje?" "Na verdade, seu Aparecido, hoje eu vim pedir uma ajuda diferente. Achei uma coisa na estrada, um colar. Queria devolver para a dona. O senhor conhece alguém que possa ter perdido?" Rafael tirou o colar do bolso e colocou sobre o balcão. Seu Aparecido pegou seus óculos, ajeitou-os no nariz e examinou a joia com atenção. "Colar bonito, mas assim de cara não me diz nada. Aqui em Rosário passa muita gente, viu? Turista, gente da fazenda, gente da cidade. Mas escuta, ontem à tarde a dona Cecília, mulher do farmacêutico, passou aqui e ela usava um colar meio parecido. Vai lá na farmácia perguntar para ela.
Fica na rua da igreja, esquina com a rua 7. Rafael agradeceu, guardou o colar e seguiu a pé. A farmácia ficava a 3 quadras. Quando ele entrou, Dona Cecília estava atrás do balcão organizando caixas de remédio. Era uma senhora de cabelos brancos bem penteados, óculos de armação dourada. Pois não, moço? Dona Cecília, o seu Aparecido me mandou aqui. Achei esse colar na estrada e ele disse que a senhora usa um parecido. Será que é seu? Ela olhou, sorriu com um jeito gentil e balançou a cabeça. O meu é parecido, sim, mas é esse aqui, ó. Puxou de dentro da blusa um colarzinho com uma medalhinha de Nossa Senhora. Esse aí não é meu, não, filho. Mas deixa eu pensar. Sabe quem talvez conheça? A Amanda, filha do seu Toninho, do posto de gasolina. Ela mexe com joia, essas coisas de mulher jovem. Vai lá, quem sabe? Rafael agradeceu de novo e saiu. A cada quadra que andava, tinha a sensação estranha de estar seguindo um fio invisível pela cidade. O posto de gasolina ficava na saída norte, uns 15 minutos a pé. Ele decidiu ir andando mesmo, aproveitar a manhã. As pessoas cumprimentavam-no pelo caminho, uns por conhecerem seu pai, outros por já terem visto sua caminhonete parar na cidade. Rosário era assim. Todo mundo conhecia todo mundo, ou pelo menos fingia que conhecia. Amanda estava enchendo o tanque de uma moto quando ele chegou. Era uma moça de uns 25 anos, cabelos presos num rabo de cavalo alto, uniforme azul do posto. Oi, moço, vai encher? Não, Amanda, não é isso. Meu nome é Rafael, sou da Fazenda Boa Colheita. Dona Cecília disse que você entende de joia. Achei esse colar na estrada e tô procurando a dona. Amanda largou a mangueira e pegou o colar com curiosidade. Examinou o pingente, virou de um lado, virou do outro. Nossa, é bonito. Mas não é meu não, meu negócio é bijuteria, essas coisas de feira. Mas olha, esse colar aí me parece coisa boa, sabe? Coisa de gente que gosta de flor, gosta de coisa delicada. Já pensou em passar na floricultura da Letícia? Ela vende umas joias artesanais lá, umas coisas assim mais delicadas. Fica na Rua das Camélias, do lado da Praça da Matriz. Talvez ela reconheça. Rafael anotou mentalmente, agradeceu e seguiu. Aquela era a terceira pista, o terceiro nome. Já começava a achar aquilo tudo curioso. Uma cidade pequena, e ele indo de porta em porta atrás de uma pessoa que não conhecia, movido apenas pela vontade de devolver algo que não era seu. Se contasse aquilo para os peões da fazenda, todos iam rir. Rafael, o fazendeiro discreto, virando detetive de colar perdido. A Rua das Camélias era uma das mais bonitas de Rosário. Estreita, com paralelepípedos irregulares, ladeada por casas antigas, com janelas de madeira pintadas de cores claras. E no meio dela, uma pequena floricultura chamava a atenção. Não pela placa, que era simples, escrita à mão em letras arredondadas, Floricultura Camélia, mas pelas flores. Havia vasos e mais vasos na calçada, girassóis, margaridas, hortênsias, rosas, orquídeas penduradas em suportes de madeira. Era como se a natureza tivesse decidido brotar toda ali, naquele pedacinho de rua. Rafael parou por um instante antes de entrar. Sentiu, sem saber porquê, um leve aperto no peito. Uma expectativa esquisita, dessas que a gente não sabe explicar. Ajeitou o chapéu, respirou fundo e empurrou a porta. Um sininho tocou lá no alto, avisando da chegada. O interior era ainda mais bonito que a calçada. Cheiro doce, misturado de terra molhada, eucalipto e alguma flor que ele não soube identificar. Balcão de madeira antiga no fundo, prateleiras cheias de vasos, laços de fita coloridos pendurados e uma luz suave entrando pelas frestas da janela. Um minutinho! Veio uma voz feminina lá do fundo. Ele esperou, mexendo o chapéu nas mãos, olhando ao redor. Havia algo naquele lugar que o deixava desconfortável e à vontade ao mesmo tempo, como se ele fosse grande demais para tanta delicadeza, mas também sentisse que aquele espaço acolhia até quem não pertencia a ele. Então, ela apareceu. Uma moça de uns 28 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo baixo, franja um pouco solta na testa, um avental florido por cima de um vestido cor de creme.
Trazia nas mãos um vaso pequeno com uma muda de manjericão. Sorriu quando o viu, um sorriso de quem atende cliente todos os dias, gentil, mas ainda distante. Bom dia, em que posso ajudar? Rafael tentou responder, mas a voz demorou meio segundo a mais do que devia. Bom dia, meu nome é Rafael. Eu tô procurando a Letícia, a dona da floricultura. Sou eu. Ele sorriu meio sem jeito, tirou o chapéu por completo, apertou-o entre as mãos. Amanda, do posto, me mandou aqui. Achei um colar na estrada hoje cedo, entre a minha fazenda e a cidade. Tô tentando descobrir de quem é. Ela disse que talvez você conhecesse. Rafael tirou o colar do bolso da camisa com aquele mesmo cuidado desajeitado e colocou sobre o balcão. E foi então que ele viu a expressão de Letícia mudar. O sorriso de atendimento desapareceu, dando lugar a um espanto silencioso. Ela levou a mão à boca, deu um passo à frente e ficou olhando para o colar como se estivesse vendo um fantasma. Meu Deus, sussurrou. Rafael franziu a testa. Você conhece? Letícia demorou a responder. Pegou o colar com as duas mãos com uma reverência que ele não esperava. Os olhos se encheram d'água, mas ela não deixou uma lágrima cair. É meu, disse com a voz embargada. Esse colar era da minha mãe. Ela me deu antes de morrer 10 anos atrás. Eu perdi ele há 2 semanas quando voltava de um velório na fazenda do seu Joaquim. Chorei tanto, procurei tanto. Já tinha me conformado que nunca mais ia ver. Ela ergueu os olhos e encarou Rafael pela primeira vez de verdade. E ele sentiu ali algo que não sabia nomear. Não era paixão, não era ainda nada disso. Era só o começo de alguma coisa. Um reconhecimento silencioso, dessas coisas que a gente sente sem entender. Como você conseguiu? Ela continuou com a voz falhando. Como você teve a paciência de procurar tanto? Rafael deu de ombros, meio sem jeito, como um menino que fez uma coisa boa e não sabe receber elogio. Ah, imagina. Não custava nada tentar. Achei que alguém devia estar sentindo falta. Letícia sorriu agora de um jeito diferente. Um sorriso que vinha de mais fundo, dessas coisas que a gente reserva para quem realmente merece. Você não faz ideia do que fez por mim hoje, Rafael. Ela apertou o colar contra o peito. Não faz ideia mesmo. Ele quis dizer alguma coisa boa, mas não encontrou palavras. Então só sorriu de volta, colocou o chapéu na cabeça e murmurou. Fico feliz que tenha achado a dona. Bom dia para você. Deu meia volta e saiu, o sininho tocando outra vez às suas costas. Do lado de fora, o sol já estava mais alto, batendo forte nas telhas coloniais. Rafael caminhou de volta ao centro da cidade com um sentimento estranho no peito. Um sentimento que ele não sabia nomear ainda, mas que não conseguia ignorar. Naquela noite na fazenda, deitado na varanda com o cachorro velho aos seus pés, Rafael ficou olhando as estrelas por muito tempo. Havia algo naquele dia que ele levaria consigo por um tempo, talvez para sempre. E embora ainda não soubesse, aquele colar não tinha sido apenas devolvido. Ele tinha aberto uma porta que Rafael nem sabia que estava fechada. 3 dias depois, Rafael voltou à cidade. Disse a si mesmo que era para comprar arame farpado. Foi na loja do seu Batista, comprou o arame, colocou na caçamba. Mas antes de voltar para a fazenda, deu uma volta a mais. Uma volta que passava, sem coincidência nenhuma, pela Rua das Camélias. Parou em frente à floricultura por alguns segundos, do outro lado da rua. Não teve coragem de entrar. Achou que seria estranho. Achou que ela ia pensar coisa. Ficou ali parado, olhando os vasos na calçada, os laços de fita. E por fim voltou para a caminhonete, dizendo para si mesmo que era besteira, que não tinha nada ali. Só que 1 semana depois, ele voltou. E dessa vez, entrou. Boa tarde, disse, tirando o chapéu como da primeira vez. Letícia estava molhando uma samambaia pendurada no teto. Virou-se e, quando o viu, sorriu de um jeito que fez o coração dele descompassar por um segundo. Rafael, que bom te ver. Entra, entra. Ele engoliu em seco. Eu vim comprar umas flores, pro cemitério. Amanhã faz 3 anos que meu pai partiu,
e eu queria levar umas flores para ele. O sorriso de Letícia se suavizou. Que flor ele gostava? Girassol. Ele dizia que era a flor mais teimosa que existia, que só olhava para o sol e não se importava com o resto. Letícia riu baixinho, um riso curto, doce. Então vamos fazer um buquê de girassóis. Espera aqui. Ela começou a montar o buquê, escolhendo cada flor com um cuidado que Rafael achou bonito de ver. Ele ficou parado ao lado do balcão, girando o chapéu nas mãos, sem saber o que dizer. Foi ela quem quebrou o silêncio. Rafael, eu queria te agradecer direito. Pelo colar. Eu não te agradeci como eu queria naquele dia. Fiquei tão emocionada que nem consegui pensar direito. Não precisa agradecer, Letícia. Sério. Precisa sim. Ela ergueu os olhos do buquê, encarou-o. Aquele colar era a única coisa que eu tinha da minha mãe. Ela morreu quando eu tinha 18 anos. Câncer, foi bem rápido. E ela me deu esse colar uns dias antes de partir, disse que era para eu lembrar que ela estava sempre por perto. Quando eu perdi, senti que tinha perdido ela de novo. Você não faz ideia. Rafael ficou quieto. Não era homem de muitas palavras, principalmente em assuntos delicados, mas sentiu que precisava dizer alguma coisa. Meu pai também partiu de câncer. Faz 3 anos. A gente nunca se prepara para isso, né? Letícia parou de mexer no buquê. Olhou para ele com uma expressão nova, uma expressão que reconhecia nele algo que ela também carregava. Não, a gente nunca se prepara. Ficaram em silêncio por alguns instantes. Um silêncio que não era desconfortável. Era um silêncio de gente que entende, sem precisar explicar. Rafael saiu da floricultura naquele dia com um buquê de girassóis e com a sensação de que algo tinha começado. Algo pequeno, delicado, como o colar, mas alguma coisa. E sem que ele soubesse ainda, aquela seria só a primeira de muitas visitas à floricultura Camélia. As visitas de Rafael à floricultura Camélia começaram devagar, quase por acaso. Ele passou a inventar motivos para ir à cidade com mais frequência. Precisava de prego, precisava de ração, precisava de uma peça para o trator. Sempre tinha uma desculpa pronta, ainda que ele mesmo soubesse lá no fundo que a verdadeira razão era outra. Passava na loja do seu Batista, resolvia o que precisava resolver e, antes de voltar para a fazenda, dava aquela volta que passava pela Rua das Camélias. No começo só entrava para comprar alguma flor. Um vaso pequeno de manjericão, uma muda de alecrim, um raminho de flor do campo. Coisa simples. E cada vez que entrava, Letícia sorria daquele jeito calmo, sem pressa, e perguntava como tinha sido a semana na fazenda. Ele respondia meio desajeitado, contando alguma coisa boba, um bezerro que nasceu, uma chuva que caiu forte demais, uma cerca que precisou consertar. E ela ouvia de verdade. Não do jeito que as pessoas ouvem por educação, mas do jeito de quem realmente se interessa pelo que o outro tem a dizer. Rafael começou a perceber pequenas coisas sobre ela. Que Letícia tinha uma pinta pequena no canto esquerdo do sorriso, que quando ficava pensativa, mordia levemente o lábio de baixo, que gostava de café forte, sem açúcar, e sempre tinha uma xícara fumegante sobre o balcão, ao lado do caderno onde anotava os pedidos, que falava com as plantas em voz baixa, quando achava que ninguém estava vendo, dizendo coisas como "bebe direito, meu bem", ou "hoje você tá bonita". Numa tarde de sexta-feira, no final de outubro, Rafael entrou na floricultura e encontrou Letícia sentada num banquinho no fundo da loja, com os olhos vermelhos. Ela tentou disfarçar rápido, virou o rosto, passou a mão nos olhos. "Oi, Rafael. Desculpa, eu... tô meio assim hoje. Aconteceu alguma coisa?" Ela demorou a responder. Ficou olhando para um vaso de crisântemos amarelos no canto da loja, como se estivesse decidindo se devia ou não falar. "Hoje faz 10 anos que minha mãe partiu. Todo 19 de outubro é assim. Eu sei que tem que ser, sei que a vida segue, mas esse dia sempre me pega." Rafael tirou o chapéu, ficou parado um instante. Não sabia o que fazer. Não era homem de abraçar assim, do nada, uma mulher que ainda estava conhecendo, mas também não conseguia sair dali e deixá-la sozinha. Então fez a única coisa que sabia fazer. Ficou.
Você já almoçou? Perguntou meio sem jeito. Letícia ergueu os olhos, surpresa. Não, nem pensei em comer, na verdade. Vamos ali no restaurante da Dona Nazaré? A comida é boa, e hoje é sexta, tem peixe frito. Ela sorriu, um sorriso ainda meio molhado, mas sincero. Deixa eu fechar a loja um minuto. Foi o primeiro almoço deles. Sentaram numa mesa perto da janela, pediram peixe com pirão, tomaram suco de maracujá, conversaram devagar. Letícia contou como era a mãe dela, Dona Iracema, uma mulher que trabalhou a vida inteira costurando para fora, criando 3 filhas sozinha depois que o marido partiu cedo. Contou que ela era quem tinha ensinado o amor pelas flores, que tinha um pequeno canteiro no quintal onde plantava rosas e manacás. Contou que sonhava um dia em ter uma floricultura e que quando a mãe partiu, Letícia jurou que faria aquilo por ela também. Rafael escutou tudo em silêncio, com aquele jeito atento dos homens que não precisam falar muito, para demonstrar interesse. E quando ela terminou, contou também da mãe dele, Dona Marília, que ainda estava viva, mas morava com a irmã em outra cidade desde que o pai partiu, porque não aguentava mais viver na fazenda sem ele. Contou que ia visitá-la uma vez por mês e que sempre voltava com o coração meio partido. Aquele almoço durou quase 2 horas, e quando saíram do restaurante, o mundo parecia um pouco diferente, como se algo tivesse se ajustado, ainda que ninguém tivesse dito nada demais. As semanas foram passando. Rafael começou a levar coisas da fazenda para ela, um pote de mel do apiário, uma cesta de mandioca fresca, ovos caipiras. Letícia recebia tudo com uma alegria genuína, sempre insistindo em pagar, sempre sendo recusada. Em troca, começou a mandar mudas de flores para ele plantar na fazenda. Fazenda sem flor é fazenda sem alma, dizia ela rindo. Rafael, que nunca tinha plantado uma flor na vida, passou a cuidar de um pequeno canteiro perto da varanda, seguindo as instruções que Letícia lhe passava em bilhetinhos escritos com aquela letra arredondada dela. Foi Judite, a cozinheira antiga da fazenda, quem primeiro percebeu. Rafael, filho, você tá diferente, disse ela uma manhã, servindo o café. Diferente como, Judite? Sei lá. Mas... acordado. Faz tempo que eu não te via assim. Ele riu meio sem jeito e não respondeu, mas sabia que ela tinha razão. Foi em novembro, num sábado à tarde, que Rafael tomou coragem de convidar Letícia para conhecer a fazenda. Levou 2 dias ensaiando como ia dizer. Chegou à floricultura de camisa nova, aquela azul claro que a mãe tinha dado no aniversário e que ele nunca usava. Letícia percebeu na hora, mas não comentou. Sorriu por dentro. Letícia, a fazenda está muito bonita nessa época do ano. Os ipês estão florindo. Eu queria muito que você conhecesse, se você quiser, claro, sem compromisso nenhum. Ela olhou para ele por um instante, avaliando, não a proposta, mas o gesto, o jeito nervoso dele, as mãos apertando o chapéu, o esforço genuíno. Eu adoraria, Rafael. No domingo seguinte, ele foi buscá-la de manhã cedo. Levou a caminhonete lavada, coisa que raramente fazia, e uma cesta com café da manhã que a Judite tinha preparado com esmero. Bolo de fubá, pão de queijo, queijo fresco, geleia de goiaba, café passado na hora. Letícia entrou na caminhonete rindo, comentando que ele tinha se dado ao trabalho de fazer aquilo tudo. Não fui eu, foi a Judite. Eu só carreguei. Mentira. Ela riu. Você sabe carregar as coisas com afeto. Isso já é fazer. Ele não soube o que responder. Só sorriu e ligou o motor. A estrada de terra estava seca naquele dia, os ipês amarelos florindo dos 2 lados do caminho, formando um túnel dourado. Letícia ia com o rosto encostado no vidro, olhando aquilo tudo com um encantamento de menina. Rafael observava, de canto de olho, o quanto ela parecia caber ali, naquele cenário, como se ela sempre tivesse pertencido àquele caminho e ele só tivesse descoberto isso agora. Chegaram à fazenda por volta das 9 da manhã. A casa era antiga, de paredes brancas e telhas coloniais, com uma varanda de madeira que dava a volta em 3 dos 4 lados. À frente, um enorme flamboyant carregado de flores vermelhas. Do outro lado, o curral, o estábulo. E, mais ao fundo,
os pastos verdes descendo até o riacho. Rafael, ela murmurou, descendo da caminhonete. Isso aqui é lindo demais. Meu pai construiu essa casa. Eu ajudei a levantar a varanda quando tinha uns 12 anos. Ele dizia que quem tem varanda tem tempo, e que tempo é a coisa mais valiosa que tem. Letícia caminhou devagar, tocou o corrimão da varanda, olhou o flamboyant, olhou o pequeno canteiro de flores que ele estava cultivando com as mudas dela. Você plantou mesmo. Plantei. Alguns morreram no começo, confesso, mas os outros tão firmes. Ela riu, aquele riso curto e doce, e Rafael sentiu no peito uma coisa boa, uma coisa quieta. Passaram o dia inteiro juntos. Judite fez um almoço de rainha, arroz, feijão tropeiro, frango caipira, farofa, salada colhida na horta. À tarde, Rafael a levou a cavalo até o alto da colina, de onde se via a fazenda inteira, o riacho serpenteando, o gado pastando ao longe. Letícia nunca tinha andado a cavalo. Ele foi paciente, ensinou aos poucos, ficou ao lado dela o tempo todo. Quando chegaram lá em cima, sentaram sob uma mangueira antiga. Rafael, ela disse, olhando o horizonte. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você foi tão longe procurando a dona daquele colar? Podia ter deixado num achado e perdido, num pedaço qualquer. Por que fez tanto esforço? Rafael ficou em silêncio por um momento. Pensou bem antes de responder. Sabe, Letícia, meu pai me ensinou uma coisa. Ele dizia que a gente é o que faz quando ninguém tá vendo. Que caráter não é aquilo que a gente mostra para os outros, é aquilo que a gente é quando tá sozinho. Quando eu achei aquele colar na estrada, eu pensei nele. Pensei, se meu pai visse isso, ele ia fazer o quê? E eu sabia a resposta. Letícia olhou para ele com uma expressão que ele nunca esqueceria. Um olhar que não era só de admiração. Era de reconhecimento. De alguém que finalmente encontra uma coisa que estava procurando sem saber. Seu pai devia ser um homem incrível. Era. Sinto falta dele todo dia. Ele com certeza está orgulhoso de você. Ficaram em silêncio, olhando o sol começar a descer. E sem que nenhum dos dois planejasse, as mãos dele se encontraram sobre a raiz da mangueira. Não foi um gesto forte, não foi uma declaração. Foi só isso, um toque. Uma mão que encontrou a outra e não teve pressa em soltar. A partir daquele dia, Letícia começou a ir à fazenda todo domingo. Rafael a buscava de manhã e a levava de volta à noite. Aos poucos, ela foi conhecendo Judite, que a adotou de imediato. Foi conhecendo os peões, os cachorros, os cavalos. Aprendeu o nome de cada bezerro que nascia. Rafael começou a levá-la também até a cidade vizinha aos sábados, para jantar num restaurante mais bonito, coisa que ele nunca tinha feito com ninguém. E Letícia começou a chamá-lo para jantar no seu apartamento pequeno acima da floricultura, onde ela cozinhava massas simples, servia vinho barato, mas gostoso, e conversavam até tarde. Os meses passaram. Dezembro chegou, e com ele o Natal. Rafael passou o Natal com Letícia e as irmãs dela, Mariana e Amanda, na casa antiga da família, na periferia de Rosário. Foi acolhido como se já fosse da casa. E quando voltou para a fazenda naquela noite, sentiu que alguma coisa tinha se transformado dentro dele para sempre. Em fevereiro, Letícia enfrentou uma crise. A floricultura passou por dificuldades financeiras. Um concorrente tinha aberto uma loja maior na avenida principal, com preços mais baixos, e as vendas de Letícia despencaram. Ela ficou desesperada. Chorou, contou para Rafael, disse que talvez tivesse que fechar. Rafael ouviu com calma, e no dia seguinte apareceu na floricultura com uma proposta. Letícia, escuta. Eu estava pensando. A fazenda produz muita flor silvestre, tem terra sobrando, tem espaço. Que tal se a gente fizesse uma parceria? Você usa uma área da fazenda para plantar as suas flores do jeito que quiser e eu cuido do resto. Você continua com a loja, mas com produção própria. Diminui custo, aumenta a qualidade. Rafael, eu não posso aceitar isso. Você está me oferecendo por caridade. Não é caridade, é negócio. E é também... Ele hesitou. É também porque eu quero você por perto. Mais perto do que estamos hoje.
Ela ficou em silêncio, com os olhos marejados. Rafael, não precisa responder agora. Pensa com calma. Ela pensou e aceitou. Não pelo negócio, mas pelo homem que estava por trás da proposta. Começaram a plantar juntos num pedaço da fazenda perto do riacho. Rafael preparou a terra. Letícia escolheu as flores. Girassóis, margaridas, lavandas, rosas do campo. Foi uma primavera inteira transformando aquele pedaço em um pequeno paraíso colorido. Foi em setembro, quase um ano depois do dia do colar, que Rafael pediu Letícia em casamento. Não foi um pedido cinematográfico. Foi ali mesmo, no canteiro de flores, num final de tarde. Ele estava com terra nas mãos, ela estava com o cabelo bagunçado pelo vento. Rafael se virou para ela, tirou o chapéu, respirou fundo. Letícia, eu não sei falar bonito. Nunca fui bom com palavras. Mas de todas as coisas que eu já achei na estrada da vida, você é a mais importante. E eu queria que a gente ficasse junto. Para sempre. Se você quiser. Ela riu, chorou, riu de novo. Abraçou-o forte e disse que sim, muitas vezes seguidas. Casaram-se em dezembro, numa festa simples na fazenda. Só a família, os amigos próximos, os peões, Judite chorando o dia inteiro. Letícia entrou na cerimônia usando o colar da mãe, o mesmo colar que Rafael tinha achado na estrada quase um ano e meio antes. E, quando ela caminhou até ele, sob o arco de flores que os dois tinham montado juntos, Rafael sentiu que a vida tinha lhe devolvido, em forma de amor, tudo aquilo que ele achava ter perdido quando o pai partira. Letícia se mudou para a fazenda. Não fechou a floricultura na cidade, mas contratou uma moça para cuidar durante a semana. E ela mesma ia lá às quartas e sextas. O resto do tempo vivia na fazenda, cuidando do canteiro de flores que agora era imenso, cheio de vasos, mudas, sementes. Judite, que sempre tinha querido uma filha, tratava Letícia como se fosse. Rafael, que tinha crescido em uma casa silenciosa depois da partida do pai, redescobriu o barulho bom da casa cheia. Risadas na cozinha, música tocando, flores pelos cantos. Numa manhã de sábado, quase 2 anos depois do casamento, Letícia acordou cedo e foi até a varanda com uma xícara de café. Rafael já estava lá, sentado na cadeira de madeira do pai, olhando o nascer do sol. Bom dia, meu bem. Bom dia. Ela se sentou ao lado dele, encostou a cabeça no seu ombro. Ficaram em silêncio um tempo, só ouvindo os pássaros. Rafael, disse ela, com a voz baixinha. Você lembra do que você me disse naquele dia lá em cima da colina, quando eu perguntei por que você tinha procurado tanto pela dona do colar? Lembro. Você disse que seu pai te ensinou a fazer as coisas certas, mesmo quando ninguém está vendo. Isso mesmo. Pois é. Foi por isso que eu me apaixonei por você. Não foi pelo colar. Foi pelo homem que teve o cuidado de ir de porta em porta para devolver uma coisa que não era dele. Foi por saber que tinha um homem assim no mundo e que ele tinha chegado até mim. Rafael sorriu, aquele sorriso quieto de sempre, e passou o braço em volta dela. E eu me apaixonei por você, respondeu, porque quando você olhou para aquele colar, eu vi que você era o tipo de mulher que sabe o valor das coisas pequenas. E no mundo em que a gente vive, isso é a coisa mais rara que existe. Ficaram ali, na varanda, olhando o sol subir devagar sobre a fazenda. O flamboyante no meio do quintal, os pastos verdes ao fundo, o canteiro de flores balançando com a brisa. E Rafael pensou, sem dizer em voz alta, que a vida tem dessas coisas, que às vezes a gente acha na estrada muito mais do que sai procurando, que um colar caído no chão pode ser o começo de tudo, que uma decisão pequena, tomada num impulso de honestidade, pode mudar 2 destinos para sempre, porque o amor de verdade, o amor que fica, não nasce de um golpe de sorte, nasce de gestos, de pequenos cuidados, de devolver o que não é nosso, de plantar flores num canteiro, de almoçar peixe frito num dia difícil, de ir de porta em porta atrás de uma dona desconhecida. E quando a gente menos espera, esses gestos vão se juntando, um a um, até formar uma vida inteira. Uma vida como a que Rafael e Letícia construíram juntos.
Uma vida que começou com um brilho pequeno na beira de uma estrada de terra.